Vamos lá, na aula passada a gente parou em progressão aritmética. Lá eu fechei tudo, a gente parou na última parte que é a soma. Agora vamos começar com a progressão geométrica. O que seria essa progressão geométrica? Ela é uma sequência de números não nulos em que cada termo posterior a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por um número fixo e que nós vamos chamar ele de quê? De razão. Lá na PA a gente tinha um valor fixo também, só que lá ele era realizado através de quê? Da soma. E no caso da PG ele vai ser realizado através de quê? Da multiplicação. Então, lá eu também mostrei assim, ó, se eu tivesse o número 2, 4, 6, 8, o que eu observo? Que está aumentando de 2 em 2. Como que eu posso descobrir isso? Posso fazer a partir do segundo menos o anterior. Subtrai de 2. Então, eu observo que a minha sequência numérica vai ter sempre um valor fixo e esse valor fixo vale 2. Isso lá na PA. Mas preste atenção, quando eu quero saber quem são os números posteriores, eu sempre faço o número somado da razão. Ó. 2 mais 2, 4. Quem é o próximo? É o anterior somado da razão. 4 mais 2, 6. Isso também vai acontecer na PG. Só que, ao invés de ir somando, ele vai ir o quê? Multiplicando. E para você achar a razão, como para ir você multiplica, para voltar você vai fazer o quê? Dividir. Tá vendo que o inverso da soma é a diferença? Então, o inverso da multiplicação tem que ser quem? A divisão. Então, se eu quiser achar a razão na PG, eu sempre vou começar a partir do segundo termo, só que agora eu vou fazer o quê? Dividir do anterior, ao invés de subtrair, que é o que nós fazíamos na PA. Aqui um exemplo. Se eu quiser calcular essa razão, como é que eu vou fazer? Ó, de 2 para 6. O que eu observo? Que daqui pode ter aumentado em 4. Você ainda não sabe. Depois de 6 para 18. Eu observo que ele aumentou em quanto? Em 12, não é isso? O que eu consigo ver aqui? Que, na verdade, esse número ele está multiplicado por quanto? Por 3. 2 vezes 3, 6. Se eu multiplicar 6 por 3, 18. Mas tem como fazer isso através do cálculo da razão. Aqui, ó. Basta fazer a partir do segundo termo dividido do anterior. Lá na PA a gente faz a diferença. Aqui na PG a gente faz a divisão. Então ficaria assim, ó. 6 sobre 2, 3. Ou eu poderia fazer 18 dividido por 6, que vai dar quanto? Vai dar 3. Não importa quem você pegue, mas tem que ser sempre a partir do segundo dividido do anterior. É basicamente a mesma ideia para toda parte da solução. O que vai mudar? Essa parte principal, que vai inverter algumas coisas, né? Lá a gente vai somando e volta subtraindo. Aqui a gente vai multiplicando e volta dividindo, tá? Aqui um outro exemplo. Se a sequência x, 3x mais 2 e 10x mais 12 é uma PG, calcule o valor de x. Lembra que lá na PA teve alguns problemas com o x que eu ensinei a fazer através da ideia da razão? Na PG é a mesma coisa. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Ó. A partir do segundo, eu vou dividir do anterior. Então, eu posso fazer assim, ó. 3x mais 2 sobre x. Aí, depois, lembra? Fazer A3 menos A2? Só que vai fazer agora o A3 dividido pelo A2. 10x mais 12 sobre 3x mais 2. Aqui, ó, exatamente a ideia de quem? Da razão. Forma de resolver. Basta multiplicar cruzado. Aqui, como ficou o A2 vezes o A2, é a mesma coisa que você escrever A2 ao quadrado. Então, preciso ficar aplicando distributiva? Se você quiser, sim. Senão, você pode aplicar a matéria de produtos notáveis. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Assim você ganha tempo, né? Então, o quadrado do primeiro, 9x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Mais o quadrado do segundo, então mais 4. X vezes 10x,
10x ao quadrado. X vezes 12 mais 12x. Forma de resolver. Como caiu numa equação de segundo grau, o certo é jogar todo mundo para um lado e resolver. Mas a gente também pode simplificar aqui, ó. Mais 12 com mais 12, corta. Se eu jogar para lá, vai ficar menos 12x, então vai dar zero. Eu posso cortar. Aqui, esse 9x ao quadrado, vou trazer ele para cá, ó. 4 é igual a 10x ao quadrado menos 9x ao quadrado. 4 é igual a x ao quadrado. Assim, a gente tem uma equação do segundo grau incompleta. Quando falta o termo de b, basta a gente tirar a raiz do termo independente. Então, x admite o valor de mais ou menos raiz de 4. Então, x é mais ou menos 2. Então, a gente fecha aqui. Agora, a fórmula do termo geral. Assim como na PA tem uma fórmula, né? Para o termo geral da PA, na PG também existe. E é essa fórmula aqui, ó. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Não escrevi todos os termos e significado, porque vocês já viram lá na PA. Então, isso acontece também na PG. Quem é o AN? O AN pode ser o último termo, ou o termo que eu quero. E esse N é o mesmo N daqui, que vai representar o número do termo. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. E quem é o Q? É a minha razão. Aqui na PG a gente representa com Q, lá na PA a gente representa com R. Mas o significado é o mesmo. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Achar o 10º termo da PG, aí a sequência está aqui, 2, 6, infinita. O que eu tenho aqui de informação? Primeira coisa, eu quero achar o 10º termo da PG. Se eu quero o A10, significa que meu N ele vale quanto? Ele tem que valer 10. Porque esse N daqui, ó, sempre vai acompanhar esse N da fórmula. Agora, quem é o meu A1? O meu A1 é sempre o primeiro termo. Nesse caso, ele vale 2. E o Q, que é a minha razão. E quem é a minha razão? A partir do segundo, eu vou dividir em relação anterior. Então, 6 dividido por 2, 3. Já achei a minha razão. Agora, só eu substituir tudo isso na fórmula do termo geral. Então, ficaria assim, ó. A10 é igual a A1, que vale 2, vezes o Q, que é 3, elevado a N menos 1. Então, o A10 seria 2 vezes 3 elevado a nona. O que eu tenho que fazer primeiro? Tem que resolver a potência e depois multiplicar esse valor por quanto? Por 2. Resolvendo tudo isso aqui vai dar 39.366. Até aqui, a gente fecha só o termo geral. Mas uma coisa que é importante, nessa fórmula do termo geral, em alguns momentos vai coincidir com a matéria de equação exponencial que eu ensinei para vocês. E a gente vai ter que utilizar isso aqui? Vai ter que utilizar. Então, vai ter que lembrar dessa parte da matéria.